Oi, crianças, tudo bem? Sabe, crianças, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, uns 10, 12 anos mais ou menos, eu morava numa cidade do interior aqui de Goiás. E os meus pais estudavam em outra cidade, porque na minha cidade não tinha faculdade. E eu tinha que ficar sozinha com os meus dois irmãos menores em casa. E de vez em quando acontecia de chover, e chovia forte, trovejava, relampejava. Era uma tempestade que caía, né? E quando caía a tempestade, era certeza que acabava a energia. Imagina, três crianças pequenas sozinhas no escuro, a gente ficava morrendo de medo. Mas de repente a gente ouvia o barulho do carro que trazia nossos pais chegando e aí, era aquele alívio, era muito bom saber que eles estavam chegando porque a gente voltava a sentir segurança, né? Sabe essa minha história de quando eu era criança? Me lembra uma história que Jesus viveu quando passou aqui na terra, ele com os discípulos. Certa vez, Jesus, olha, ele no barco. Certa vez, Jesus estava contando história para as pessoas, porque onde Jesus chegava, ele gostava de contar muitas histórias e ia uma multidão para lá, né? A multidão era tanta que ele teve que entrar no barco e afastar um pouco para que todo mundo o visse e ouvisse o que ele estava contando. Então, ele passou o dia todo contando histórias e já estava muito cansado. Quando ele terminou de contar a história, ele disse para os discípulos assim: Vamos lá para a outra margem do lago. Era um lago, eles chamam de Mar da Galileia. Mas na verdade era um grande lago, mas era tão grande que parecia um mar. Então ele pediu: Vamos para o outro lado, porque ele queria descansar. Só que no meio do caminho aconteceu um problema. Começou uma grande tempestade. Quer ver como é que foi? E as ondas batiam de um lado, batiam do outro no barco, e os discípulos começaram a ficar apertados, né, com aquele tanto de onda batendo de um lado, batendo de outro, e aquela tempestade apertava cada vez mais, deixando os discípulos a ponto de morrer. Eles poderiam ter morrido naquela tempestade de tão forte que ela estava. Sabe, crianças, essa tempestade era um grande problema para os discípulos, porque ela poderia levá-los à morte realmente. Mas há uma coisa mais grave ainda do que morrer, é o problema do pecado. A Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos. Eu, você, todas as pessoas pecaram e fala mais que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6:23. Mas o pecado, ele tem uma solução e eu te falo daqui a pouco. Os discípulos estavam tão apertados com aquele problema da tempestade. Olha como os raios, olha o céu. E as ondas eram tão grandes que elas vinham e já começavam a jogar água dentro do barco e o barco poderia afundar de tanta água que tinha. E Jesus estava onde? Dormindo calmamente, olha. Ele estava dormindo calmamente lá no fundo do barco. Mas como é que Jesus podia dormir no meio de uma tempestade daquela? Ah, Jesus, ele tinha segurança em Deus. Ele estava tranquilo porque ele confiava em Deus. Deus quer, criança, que você, que já tem Jesus no seu coração, tenha segurança nele também, tenha confiança em Deus, assim como Jesus confiava em Deus de que ele não ia morrer, de que ele não ia passar por nada de ruim naquele barco. Ele sabia, Deus quer também que você tenha segurança nele, que você confie no Senhor. Ele pode nos salvar de qualquer situação. Deus é poderoso, ele é bom, ele é maravilhoso. Ele quer que você confie nele. E Jesus confiava, por isso dormia tranquilo no fundo do barco, igual um bebê. E os discípulos então foram lá e disseram para ele: Jesus, você não se preocupa conosco? Você fica aí dormindo, nós estamos a ponto de morrer. Essa tempestade vai nos jogar fora do barco, ou vai virar o barco, ou vai afundar o barco e nós vamos morrer. Será que você não se importa? Crianças, será que Jesus não se importava com os discípulos? É claro que Jesus se importa com os discípulos, se importava. Jesus é Deus e Deus é o Criador de
todas as coisas que nós vemos. Tá vendo as plantinhas da tia Vília? Foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou os animais. Deus criou a mim e criou, sabe quem? Você. E ele ama a criação dele, mas ele ama acima de tudo você. Lá em Jeremias 31:3 diz que Deus nos amou com amor eterno. Ou seja, um amor que nunca acaba. Ele já te amava antes de você nascer e vai te amar por toda a eternidade. Ah, então como Jesus não se importava? É lógico que ele se importava. Jesus, ele te ama. Jesus é Deus e Deus é santo. Deus mora lá no céu e ele tem um lugar lindo preparado para todos nós lá. Ele se importa conosco, com a nossa vida aqui e com a nossa vida lá no céu um dia. E os discípulos perguntavam para Jesus como que Jesus não se importava. Mas é claro que ele se importava, né? Então, Jesus se levantou, foi até a frente do barco, sabe o que ele fez? Ele repreendeu o mar, disse: Vento, quieta-te, mar, se acalme. E disse para os homens que eles tinham uma fé muito pequena, porque ele podia, o quê? Acalmar o vento e acalmar o mar. Ah, mas será que é tão simples assim? Basta chegar alguém, mandar o vento e o mar acalmar? Se alguém for Jesus, né? E Jesus foi o que Jesus fez. Logo depois dessa fala de Jesus, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que houve grande bonança. Sabe o que é bonança? É calma, é paz, é calmaria. Depois daquela tempestade toda que estava acontecendo, e Jesus disse para o vento quietar, para o mar se acalmar, sabe o que aconteceu? O vento aquietou e o mar se acalmou. Os discípulos ficaram impressionados, maravilhados, e eles diziam um para o outro assim, ó, olha, e maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus. Até o vento e o mar obedecem. Quanto mais as doenças saram, né? Quanto mais os problemas cessam, Jesus, ele pode acalmar qualquer tempestade. Às vezes, quando a gente está passando por um problema muito grande, a gente fala que está vivendo uma tempestade, mas a gente quer dizer que está vivendo um problemão. Será que Jesus tem poder para fazer aquele problema se resolver? Tem. Será que Jesus pode curar uma pessoa doente? Pode. Basta a gente acreditar e ter fé. Jesus, ele é o quando Jesus é o nosso Salvador. Quando ele veio aqui na Terra, ele andou por toda parte, fez o bem para todas as pessoas, fez milagres que deixaram as pessoas maravilhadas, impressionadas, como nesse, que os próprios discípulos, os amigos dele, diziam: Quem é este? Este é Jesus. Jesus, ele pode te curar, ele pode te salvar. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazer isso nesse dia. Eu quero agora que você abaixe a sua cabeça, que você feche os seus olhos e faça uma oração convidando Jesus para morar no